Esta é a questão da ética. Qual é o sistema racional para eu poder desenvolver? E eu vou me prender não ao primeiro, mas ao mais importante dos criadores dessa ideia, que é o grande Aristóteles, que decidiu escrever um livro com o título do nome do filho dele. E é muito interessante que ele o tenha feito. É um legado dele para o filho. E o livro se chamou Ética, Nicômaco. Com isso, Aristóteles queria dizer que ele quer mostrar de forma clara ao filho o que é o bom comportamento. Esse livro extraordinário, fácil de ser lido, existe na internet, dezenas de traduções. Aristóteles nos traduz desde o início, eu tiro isso do primeiro capítulo, em primeiro lugar, que a virtude ética é adquirida, não vem conosco. Ao contrário do que Platão dizia, que a gente nascia com ideias já. Ela é adquirida pelo hábito. Então, primeiro mandamento ético de Aristóteles, crianças são amorais. Crianças não sabem o que é certo e errado. Crianças não medem consequências dos seus atos. Elas têm que ser ensinadas. Por isso que a ética entra em colapso hoje, porque a força para ensinar está diminuindo entre nós. Nós temos medo de não sermos amados e por isso mimamos. E assim, ao invés de amor, criamos imbecis, que é o resultado de todo mimo. Toda criança mimada vira um imbecil, insuportável. E os pais que amam muito ao mimarem estão produzindo alguém incapaz, desagradável e inútil no futuro. Agora, se eu quero educar, eu vou ter que estabelecer limites, porque os limites provocam trauma e o trauma é o início da educação. Bota o dedo na tomada, leva um choque e não põe mais. Pavlov, ação e reação. Ou seja, educar é estabelecer limites. E Aristóteles defende isso desde o início. Ela é adquirida com hábito. Alguns são difíceis de passar adiante. Outros precisam de muita insistência. Nós não nascemos com isso, mas nossa natureza é capaz de adquiri-la e aperfeiçoá-la. É a crença de Aristóteles na educação que eu acho fascinante. Nós podemos moldar o ser humano para que ele aprenda a perceber o espaço do outro e aprenda que ele não é único no mundo. Nós podemos moldar o ser humano para que ele saiba que ele faz parte de um todo, que ele não é a única pessoa neste planeta. E, com isso, ele vai desenvolver um senso ético. Primeiro conselho aristotélico, eduquem. Hoje, isto não vale só para crianças. Se vocês estão numa empresa, se vocês têm a posse de uma empresa ou trabalham numa, se vocês possuem uma farmácia ou trabalham para uma, vocês vão ter que perceber que hoje nós temos que educar adultos também. É uma novidade. Nós temos que educar adultos hoje, porque alguém pulou essa fase. Alguém pulou essa fase. E é possível, nem sempre, mas é possível, educar adultos. É por repetição, nem sempre. Toda a base da ética aristotélica e toda a base do mundo aristotélico é a ideia de responsabilidade. O que acontece passa por mim. Sem ter lido Aristóteles, minha mãe, de origem alemã, dizia de outra forma: o que começa com eu é problema seu. Essa era uma das regras de educação da minha casa. Começa com eu é problema. Eu estou cansado, problema seu. Não precisa trazer a nota. Eu estou doente, então resolva. Esse é um problema seu. Só traga para nós o problema que for nosso, não seu. Dessa fase, minha mãe acreditava que criança era chantilly, batendo cresce. Quanto mais bate, mais cresce. Educar a descer o sarrafo na criançada. E nós somos bem educados. Naquela época não tinha trauma, também não tinha bullying, a gente tinha que correr mesmo. Não tinha bullying, não tinha serviço de orientação pedagógica, tinha que formar a sua turminha para enfrentar a outra. Era assim, era gangue contra gangue. Responsabilidade, gente, é quando eu decido me incluir no pacote. Observem as seguintes frases muito comuns em conversas entre nós. O brasileiro é sempre atrasado. Esta frase é adequada para um estrangeiro. Não é muito simpática, mas é adequada a um estrangeiro. Um brasileiro dizer isso está implicando dizer que ele não é brasileiro ou ele é pontual. Os brasileiros não sabem votar. O brasileiro é muito assim instável nos sentimentos. Todas essas frases que povoam nossas conversas omitem meu eu. Ora, as pessoas são muito invejosas e eu nunca encontrei alguém que invejasse. Mas todos dizem que as pessoas são invejosas. Há um problema entre numerador e denominador.
Todos são invejados, e nunca encontrei um invejoso, que é o pecado mais envergonhado de todos. Ninguém diz eu invejo, ninguém diz isso. Responsabilidade é quando eu coloco o meu na reta. Quando eu passo a pensar, o trânsito de São Paulo é ruim, é violento e não é cidadão. Qual é a minha participação nisso? São Paulo é uma cidade frequentemente suja, apesar de nós amarmos a cidade que fará aniversário semana que vem, frequentemente ela é suja. Qual é a minha participação nessa sujeira? Este condomínio, as pessoas são muito difíceis. O que eu estou fazendo para melhorar isso? Ou quanto eu colaboro para essa dificuldade existir? Porque reunião de condomínio é quase o fim da esperança na humanidade, né? A gente confia na humanidade até o início da reunião de condomínio. Responsabilidade é o primeiro passo da ética, porque eu não passo mais a observar o mundo como espectador, mas entendendo que eu sou parte deste processo. Quando eu entendo isso, muda a minha maneira de estar no mundo e de ser no mundo. Eu me torno um ser histórico, que passa a dizer que a política brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que a ética brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que o trânsito, que a sujeira e que tudo mais passa por mim, que combato ou colaboro com isso. Que o mundo será fruto de muitos eus históricos, de muitos seres históricos. É uma das coisas mais comuns na análise das pessoas, profissionalmente e psicologicamente, a omissão do eu, a omissão do papel que o indivíduo exerce. Qual é o problema que eu enfrento na minha empresa? Qual é o problema que eu enfrento na minha farmácia? Qual é o problema que eu enfrento no meu escritório? Passa por mim. Passa o problema e passa a solução. Quando nós descobrirmos isso, nós temos uma postura totalmente diferente. Porque a tradição nossa é a alienação, ou o que Sartre chama de má-fé. Não tem a ver comigo. Má-fé é quando eu atribuo a terceiros